Explica para a gente qual é a diferença do condomínio controlador e o síndico profissional controlador. Tá ótimo. Isso faz parte um pouco daquela dúvida que o pessoal tem sempre. Olha só, a gente acabou de comentar aqui, né? O condomínio controlador, ele controla os dados daquela massa condominial no seu dia a dia. E o síndico, ele é um operador desses dados. Então, ele tem que executar exatamente aquilo que o condomínio determinou. Do outro lado, o síndico tem uma empresa. Ele pode ter aí eventuais colaboradores. Ele pode ter prestadores de serviço dele. Ele pode ter, sei lá, uma série de contratos que ele celebra para executar a sua atividade. Nesse caso, ele está agindo aqui como controlador desses dados. Não os dados da massa condominial, mas os dados que ele trata por conta da sua atividade, né, na contratação de colaboradores e assim por diante. Então, nesse momento, ele é um controlador. Quando ele atua no exercício da sua função dentro do condomínio, ele é um operador dos dados que são controlados pelo condomínio. Nossa, nós vamos ter que trocar muita ideia sobre isso. Acho que muita gente vai ficar assim, e agora, né? E é bom a gente levantar esse assunto, porque tem muito detalhe dentro de um condomínio que precisa ser entendido, né? Eu até queria te perguntar com relação ao DPO, que é, no caso, o profissional que é responsável pela gestão desses dados. O condomínio deve indicar como que funciona isso na prática? Pois é, aqui, Rosi, a gente tem um terreno tão nebuloso e que assim com informações muito desencontradas por aí. Vou partir do pressuposto de que eu preciso entender qual é a função do DPO, tá? Do encarregado. A função dessa pessoa, ela vai desde ser o polo de comunicação entre controlador, titular, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, operadores, né? Ele é o centro de comunicação. Então, por que serve a indicação dessa pessoa? Se houve um vazamento de dados no condomínio, a Autoridade Nacional decide investigar o condomínio, quem tem que receber a carta de intimação é o DPO. Quem tem que responder é o DPO. Então, ele tem que ter o conhecimento técnico jurídico, ele tem que ter o conhecimento técnico de TI, para fazer o quê? Rastrear de onde veio aquele dado, entender o processo do condomínio, saber se, por exemplo, aquele dado vazado não foi do camarada lá do micromarketing, né? E aí, com isso, ele consegue elaborar essas respostas. Mas eu já ouvi pessoas falando que a atividade dele só será essa, como se já não fosse muito, né? Ele tem outras atividades. Ele é responsável pela fiscalização, gestão dos dados, não só em resposta às solicitações, mas no dia a dia. Por exemplo, é o DPO que será responsável por treinar os porteiros. Ele tem que ter um mecanismo de treinamento para o porteiro saber o que ele tem que fazer em determinadas situações que ele trata dado pessoal. Para que ele treine os colaboradores, para que não tire foto, por exemplo, da tela do computador, né, do sistema de cadastro das pessoas. Enfim, tem uma série de coisas aqui que esse DPO tem que organizar. Saber o processo de captação de dados do condomínio, né? E assim por diante. E aí vem a história. Tem algumas pessoas que estão colocando na figura do síndico a obrigação de realizar as atividades de DPO. Primeiro, que isso não é atividade do síndico, diretamente falando, porque vamos utilizar a figura do síndico profissional, tá? Não é a atividade direta do síndico, até porque existiria uma incompatibilidade. O DPO, ele tem que fiscalizar o que o operador está fazendo. Então, como que eu posso nomear o operador também como DPO? Percebeu? Então, em tese, o condomínio tem que nomear alguém para ser o gestor desses dados. Mas acho que, veja, é uma atividade que é remunerada, né? Então, em tese, eu entendo que a ANPD terá que regulamentar também essa atividade, tá certo? Você fez um comentário importante mesmo, porque ainda não está muito claro, né? Aí eu te pergunto, o síndico profissional ele pode assumir essa atividade nesse momento?
na ausência do DPO? Eu sinceramente acho temeroso, porque é um risco tanto para o síndico, porque ele assume uma responsabilidade que vai além da responsabilidade do seu contrato, tá? E tanto para o condomínio, porque daí você coloca o operador de dados para fiscalizar a própria atividade. Então, eu acho temeroso. O que eu entendo que poderia ser realizado daqui para frente, logicamente as coisas serão mais esclarecidas com o passar do tempo, é a nomeação de um DPO orgânico, por exemplo. Né? Então, você nomeia alguém interno do condomínio que participe daquela massa condominial para agir como DPO. Né? Para quê? Para fiscalizar essas atividades. Mas ele pode, assim, ter a formação, porque DPO exige uma formação. No caso, essa sugestão que você colocou foi assim, vamos supor, no corpo diretivo você poderia colocar uma pessoa para fazer esse papel? Exato. É importante que você tenha algumas formações, mas a lei não exige. Então, em tese, qualquer pessoa pode ser DPO. Você tem que ter conhecimento jurídico, você tem que ter conhecimento técnico, né? Um apoio aí nessa situação. Então, por exemplo, o que eu imagino para condomínios agora no início seria, daquela massa condominial, né, alguém pode ter conhecimentos profundos na área de TI, outro pode ter conhecimento profundo na área jurídica, e aí você forma um pequeno conselho do condomínio que será, né, que fará às vezes desse DPO, controlando essas atividades. Logicamente que a gente vai avaliar aí mais para frente a definição da NPD. Se a NPD determinar a mesma atividade que é aplicada para as empresas, então o condomínio terá que contratar uma pessoa. E aí é um custo maior para o condomínio, né? É um assunto ainda confuso. E daí você ainda tem a questão do condomínio, que são as convenções. Tem muito condomínio que tem uma convenção completamente desatualizada, antiga, e vai bater em muitas questões da lei aí, como resolver isso. Nós vamos ter que falar muito nesse assunto ainda, hein, André? Com certeza. Você certeza. atualizar a gente sobre isso. Com certeza. É um assunto vasto aí, com certeza. Muito, Tem muita coisa para se tratar. Os documentos do condomínio em geral precisam sim de revisão para adequação em questões mínimas aí para que traga segurança para todas as partes, né? Tanto para o síndico profissional, que tem que ter a liberdade necessária para executar a sua função, ele é o comandante do condomínio, então ele não pode ficar à mercê da vontade ou coação de um ou de outro condômino, que a gente sabe que às vezes acontece, né? Em algumas situações chega até a ser assédio moral, mas em compensação o condomínio também tem a necessidade de estar protegido contra a atividade de eventual síndico que não haja de acordo com a legislação. Você tem que, na verdade, encontrar um equilíbrio aí de atividades, né? Então, essa legislação, entendo eu, sim, veio para dar mais segurança para essa massa condominial e também para os síndicos, né?